A nossa leitura hoje se acha em João capítulo 7, a partir do versículo 37. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. O Evangelho segundo João, o discípulo amado, capítulo 7, versículo 37, 38 e 39. Apenas esses 3 versículos hoje, a nossa leitura na Nova Versão Internacional. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Oremos. Amado Deus e Pai, que o Espírito venha encher os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas novamente. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, para que possamos receber da videira verdadeira vida e vigor, vitalidade que produz fruto, fruto que glorifica o Teu nome, fruto que brilha como luz em meio às trevas, e nós, como sal, preservando esta terra até que volte, Senhor. Nós pedimos hoje que a Tua palavra seja clara, cristalina. Ajuda-me, Senhor, a falar com clareza, a entregar o que recebi, creio ter recebido de Ti. Ajuda-nos a ouvir o que o Espírito tem a dizer a nós hoje. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Nós estamos há apenas uma semana do domingo em que costumamos nos lembrar do dia de Pentecostes. Dia 4 de junho será o domingo de Pentecostes, marcando então o quê? O dia do nascimento da igreja, quando começou esta nova época, a era do Espírito Santo, do reino de Deus entre nós, a era da igreja, também conhecida como os últimos dias. Pedro mesmo disse quando ele ficou de pé: nesses últimos dias estamos vivendo um período já há 2000 anos, conhecido como os últimos dias. Por quê? Porque depois desta época, volta Cristo, haverá juízo e então uma eternidade com Ele para os que estão em Cristo Jesus. Falamos sobre a vinda daquele que é o Espírito da verdade, que nos ensina, que nos aconselha, que nos mentoria, que é o outro Paráclito, o outro conselheiro. Cristo foi conselheiro, foi mestre, foi rabino, ensinou os seus discípulos, mas ele disse: agora mandarei outro. Falamos sobre isto já há uns domingos atrás. Falamos também sobre o Espírito que nos mantém ligados à videira verdadeira, pelo qual produzimos fruto, ou seja, as virtudes de Cristo, capacitando-nos para amar uns aos outros e conviver no vínculo da paz e no poder de Deus. Falamos então sobre o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado sendo o quê? A rejeição do Filho, a rejeição de Cristo. Jesus disse: é importante que Ele venha, porque Ele convencerá do pecado,
porque os homens não creem em mim. E da justiça, por quê? Porque vou para o Pai. Cristo, após ter completado a sua obra aqui na terra, após ter derramado o seu sangue, após ter ressuscitado, ele então ascendeu até o Pai, levando o seu sangue e fazendo então o pagamento pelos nossos pecados com o seu próprio sangue. A palavra teológica, a palavra bíblica é propiciação, ou seja, ele satisfez a dívida, ele zerou a dívida que constava contra nós. E finalmente nos convence do juízo, que não existe uma área desmilitarizada no Espírito, não existe uma zona neutra, todos estão ou sob condenação ou sob a graça de Deus, não existe meio termo. Muitos acham que, bom, se eu chegar aos portões do céu, São Pedro vai estar aí, vai verificar minha ficha para ver se eu fui uma pessoa mais ou menos boa, quem sabe eu não entro. O Espírito Santo nos convence que os que não estão em Cristo Jesus não conhecerão a vida eterna com Ele, o Espírito que convence. Nós vamos dar mais um passo e vamos olhar este momento durante o que era conhecido como a festa das cabanas. Por causa da peregrinação no deserto de 40 anos, durante a qual o povo de Israel viveu em tendas, Deus instituiu uma festa que deveria ser observada anualmente. Aliás, ele instituiu 3 festas, mas esta em particular que nos interessa hoje é a festa das cabanas. Todos os homens de Israel tinham que subir para o seu telhado e montar uma tenda. E durante esta festa de 8 dias, eles tinham que viver na tenda para relembrar a época da sua peregrinação, pois eles viviam como errantes no deserto, como beduínos, como pessoas que viviam indo de um lado para outro, não viviam em cidades, e eles tinham que lembrar esse período por meio desta festa. Todos os homens que moravam dentro de um raio de em torno de 7 quilômetros, em torno de 35 quilômetros, aliás, tinham que chegar a Jerusalém, montar a tenda, assim nos arredores de Jerusalém, e observar estas festas. Todos os homens tinham que ir para Jerusalém, e nós vemos na narrativa de João 7, no início do capítulo, que não lemos, não vamos ter tempo para ler, que os próprios irmãos de Cristo, porque ele de fato, a Maria teve outros filhos com José, após o nascimento de Jesus ele teve irmãos. Tiago, que foi o bispo de Jerusalém, foi um dos seus irmãos que se converteu, mas os irmãos desta época, seus irmãos não criam nele, e eles o instigaram, dizendo: olha, vamos lá para Jerusalém para você se mostrar para os outros, para você fazer lá seus milagres aí para os outros. A própria casa de José e Maria não cria no filho mais velho como o Messias, como o Filho de Deus. Então eles disseram: vamos subir, porque todos tinham que subir. Muito bem. A cidade estava atenta, Jerusalém estava atenta, porque Jesus já era conhecido, já tinham ouvido falar dele, talvez não o conhecessem pessoalmente, não havia jornal nacional naquela época, foto dele não circulava, não havia telejornalismo, não havia qualquer tipo de jornalismo, até a invenção da máquina fotográfica, não havia notícia, exceto boatos que se ouvia passados de boca em boca. Então, tinham ouvido falar dele, mas não sabiam quem ele era. E como Jesus era um judeu típico, era um homem que era da população, era um judeu como outro qualquer, de modo assim, aparentemente,
ele conseguiu, após os seus irmãos subirem, ele mesmo sozinho foi até Jerusalém, sem ser notado. E uma vez na cidade, ele começou a ensinar no pátio do templo. Quando ele começou a falar, pessoas tomaram nota, pois quando Jesus falava, era algo diferente. Lembre-se, após a Sermão no Monte, no Evangelho de Mateus, todos ficaram maravilhados. Ele fala como um que tem autoridade. Certamente, assim que ele começou a falar, porque o costume era os rabinos então iriam para a praça na frente do templo e começaram a ensinar, e pessoas iam se reunir, porque havia milhares de pessoas em Jerusalém, havia um turbilhão, uma multidão de pessoas circulando em Jerusalém, e muitos assim: onde está esse rabino? Ouvimos falar desse Jesus de Nazaré, onde ele está? E os próprios líderes já estavam de olho, porque já queriam matá-lo, queriam acabar com ele, queriam eliminá-lo, pois ele estava criando, segundo eles, muito tumulto. Ele estava desafiando os mestres, os escribas, os fariseus, os saduceus. O ensinamento dos judeus estava sendo desafiado, e ele estava chegando ao ponto de chamar os sacerdotes de sepulcros caiados, de hipócritas que preparavam as pessoas para o inferno. Então eles queriam esse arruaceiro, queriam esse rebelde, esse revolucionário, e queriam botar a mão nele de qualquer maneira. De repente ele se vê no meio da multidão, na frente do templo, e ele começa a ensinar, e todos ficam: opa! E houve uma tentativa de pôr a mão nele, mas ele disse: ainda não tinha chegado a hora. Pois bem, durante esta festa, que era cercada de várias cerimônias, uma das cerimônias mais importantes era a cerimônia da água. Esta cerimônia é interessante, porque durante 7 dias, talvez 8, os estudiosos não estão unânimes nesse sentido, mas durante esses dias, o sacerdote iria até a fonte de Siloé e encheria uma jarra de água, e então, seguido pelos fiéis, ele liderava uma procissão até o templo. E então, enquanto ele dava a volta no altar, no templo, e derramava ao pé do altar esta água. No último dia, ele faria isto com uma diferença: ele daria a volta no altar, 7 voltas, aliás, no altar, e então derramaria a água. Isso tudo lembrando as promessas, e nós não temos tempo para ler as promessas de Zacarias 14, Ezequiel 47, que fala sobre as águas que sairiam de Jerusalém, e em particular do templo em Jerusalém, para a salvação de todo o mundo. Isso era o símbolo de que a vida partia de Jerusalém, a vida que iria, ou a luz, a vida, a água, iria fluir do templo e então abençoar todos os povos da terra. Se nós lembrarmos bem da inauguração do templo em Jerusalém, feito por Salomão, ele na sua oração afirma que aquele lugar seria uma fonte de bênção para todos os povos da terra. Até construíram um pátio, a parte de fora do templo havia um pátio onde os próprios gentios, nem tinha que ser judeu, um gentio podia chegar e orar para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E foi esse pátio que eles encheram de trocadores de moeda e de vendedores de animais para sacrifício, ou seja, eliminando a possibilidade dos gentios virem e orar. E quando Jesus pegou o chicote, ele limpou o pátio e disse: casa do meu pai será casa de oração. Só não incluiu a frase inteira de Salomão dizendo: para todos os povos. Então a ideia era de que este culto a Deus, esta aliança feita entre Deus e seu povo, não serviria apenas para o povo de Israel, mas serviria para abençoar
todos os povos da terra. Então, no último dia, dando 7 voltas no altar, derramaria. E inclusive era tão celebrado isso que pessoas podiam, acreditem ou não, comprar pequenas jarras em memória da cerimônia. Na época, se pudessem, teriam feito camisetas também. Se fosse hoje em dia, faríamos camisetas com a jarra, não é? Mas eles podiam levar de lembrança as jarras, porque era o símbolo de que Israel era a fonte de salvação para o mundo inteiro. E no momento de derramar a água pela última vez, no último dia, no dia mais importante da festa, então essa declaração e a leitura dessas passagens bíblicas que falariam sobre a fonte da salvação das nações, da vida para todas as nações, seria este templo, seria este lugar. E neste momento em que o sacerdote derramou a água, cremos que foi neste momento que Jesus então levantou a sua voz no meio da multidão. Imagina só o quadro. Estamos falando de milhares de pessoas reunidas. O pátio do templo estava cheio, adentravam o próprio templo. Pessoas tinham se purificado, tinham se preparado para entrar no templo. Jerusalém estava, digamos, em festa, em polvorosa. Um momento de emoção enorme. E no meio deste momento solene, Jesus levanta a voz e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele falou, fazendo referência àquele que ainda estava por vir, por se manifestar o Espírito de Deus. A água simboliza a vida, e a nossa alma tem sede de vida. Jesus tinha dito 3 capítulos antes em João, e esses símbolos correm ao longo dos livros. Você vê a riqueza e a consistência e a harmonia, a simetria desses símbolos usados pelos autores bíblicos. Ele vira em capítulo 4 para a mulher samaritana e diz: se você soubesse quem te fala, você pediria a mim água e nunca mais teria sede. Ela disse: eu quero desta água. Quem não quer? Quem não quer? Pois só a água que Deus dá sacia a nossa sede. Como nós lemos no início do culto: como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E o salmista continuou, como nós lemos: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Nós vivemos uma sociedade seca e com sede de justiça, sede de segurança, sede de certeza. Primeira página do Globo: o carioca está refém da incerteza. Está com receio de viajar, de investir, de sair de casa, de ir num shopping. Sede de justiça quando vemos as manobras infindáveis de pessoas que deveriam proteger o bem, deveriam representar a justiça e o certo e o errado, e nós vemos pessoas, autoridades nesta terra,
que é até calúnia falar contra eles, é até contra a lei falar contra eles, no entanto, eles atentam contra a própria lei que supostamente defendem. E nossa alma tem sede de verdade, nós somos bombardeados por propaganda, por incertezas, por boatos, por coisas que nos deixam com náuseas e revolta. E Davi diz: quando me lembro destas coisas, choro angustiado. E quantos não estão angustiados com a situação do Brasil? Mais do que nunca precisamos de algo limpo. Precisamos de algo que refrigera a nossa alma, pois a nossa alma está com sede. A nossa angústia é o nosso pão de cada dia. É uma terra seca. É uma terra seca. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que nós precisamos não é de facilidades oferecidas novamente em 10 vezes sem juros, para promover um consumo vazio, para podermos comprar bens e serviços que não alimentam e não saciam esta sede. O que não precisamos, embora talvez queiramos ver certas pessoas punidas, não é isso que nossa alma precisa. A alma desta nação precisa de Deus. A sua alma, a minha alma precisa de Deus. Só Ele refrigera a nossa alma, só Ele é a solução, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele fez não só um convite, como também uma promessa. Ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, a cerimônia apontava para o templo como a fonte de um rio que iria proporcionar vida para o mundo todo. Mas ele diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Só que crer em Cristo é algo bem mais profundo do que muitos pensam. Tiago chegou a dizer: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Não é só se dizer crente, não é só aquele que acena com uma certa concordância de que Jesus, afinal de contas, é o Filho de Deus. Crer em Cristo implica em muito mais do que apenas uma concordância das verdades a seu respeito. Nem todos que creem com efeito, creem com obediência e devoção verdadeira. Acenam para Cristo como o Senhor, mas sua vida não reflete esta crença. Na carta à igreja de Laodiceia, no livro do Apocalipse, capítulo 3, se quiser abrir, é o último livro da Bíblia, Apocalipse 3, versículo 17.
A mensagem do Senhor para esta igreja é: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado do fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A igreja precisa abrir a porta. A igreja se acha rica. Temos acesso a inúmeros mestres, teologia, templos, e achamos que o Brasil tem 25% de cristãos. Achamos que nascemos para ser cabeça e não cauda. Uma igreja mais que vencedora, que agora exige restituição, que nos foi tirado por causa da crise. Mas não é o carro novo que precisamos, é ouro puro e vestes brancas. É pureza, pois a igreja está envergonhada e nua. A igreja está repleta de escândalos, de líderes ambiciosos que atentam contra o verdadeiro evangelho. A igreja precisa crer de fato, crer de todo o seu ser, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, e como diz no Novo Testamento também, com toda a sua mente. Mas nós amamos Jesus também. Amamos a Deus também. Além das coisas que amamos, amamos a Deus também. Ele é como se fosse um acréscimo a quem nós acenamos de vez em quando, mas a verdade é que o nosso coração está direcionado a tantas coisas que não são de Deus. Depositamos o nosso amor em coisas que não são dele. Nós somos chamados para amá-lo de todo o coração. Quem tem sede, vem a mim. Vem a mim. Mas quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A vocação da igreja é ser um conduíte, um veículo do poder de Deus. A nossa vocação é de sermos um agente de transformação neste mundo. E eu pergunto, onde está a igreja no Brasil? O que nós estamos transformando no Brasil? O Brasil nunca foi tão podre, tão corrupto, tão cheio de violência e trevas. Estamos mudando alguma coisa? Não. Não é por falta de cartazes. Quando todos vão para a rua, os membros da igreja vão junto. Mas não é isso que a igreja traz de bem para o mundo. Lembre-se da cerimônia. A mensagem é que um rio sairia do templo de Jerusalém para dar vida aos povos da terra. Jesus então diz: quem tem sede, vem a mim, e quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós somos pedras no templo de Deus. É da igreja, do povo de Deus, que sai o rio de Deus. Olhe só em 1 Pedro 2, isso é importante abrir. Primeira carta de Pedro,
capítulo 2, versículo 4 em diante. E preste atenção a essas primeiras palavras. À medida, versículo 4 de capítulo 2, 1 Pedro. À medida que se aproximam dele, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós somos hoje o povo de Deus, e na medida que nós nos aproximamos a Ele, que nós cremos nele, que nós temos comunhão com Ele, Deus nos usará para anunciar para as nações. Cristo é a esperança, é a única fonte de vida, mas nós somos o conduíte, nós somos o veículo pelo qual essa esperança se torna conhecida. Afinal, nós somos o sal da terra, nós somos luz do mundo. Foi o que Jesus disse: mas vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quem crê em Jesus terá comunhão com Deus no poder do Espírito Santo. Ele age em nós poderosamente. Nesses dias de angústia, temos que gastar mais tempo com Ele, temos que fitar os nossos olhos nele. E é por meio do poder de Deus agindo em nós que nós nos tornamos luz e sal. É por meio deste poder que nós somos saciados, mas é por meio de nós que outros também acham refrigério para a sua alma. O que falta hoje é uma transformação na alma desta nação. Mas para que esta nação conheça, para que o poder de Deus seja sentido, para que o poder dele seja manifestado,
nós precisamos nos apegar com Ele com todo o nosso ser. Nós precisamos ouvir Ele batendo a porta dos nossos corações e abrir essa porta. Nós precisamos fazer de tudo para habitar nele e deixar de lado tudo que impede nossa comunhão com Deus. Nós estamos tão cheios do mundo, tão encantados com as coisas deste mundo, tão ocupados com as coisas deste mundo, tão preocupados com coisas deste mundo, quando de fato uma coisa só importa: que a vontade de Deus seja feita. Que a vontade de Deus seja feita. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E oramos, mas o Temer, mas o Renan, mas o Gilmar, mas o Aécio. E tentamos dar a Deus uma cardápio, uma agenda: Senhor, resolva isso. Quando de fato a salvação do Brasil não é o exército, a salvação do Brasil não é Bolsonaro, pode ser uma solução, mas não é a salvação do Brasil. A salvação do Brasil é o poder de Deus. A salvação do Brasil é um mover do Espírito de Deus sobre a face desta nação. A Inglaterra, na época quando Wesley era ainda criança, crianças trabalhavam nas minas de carvão 18 horas por dia. Crianças de 7 e 8 anos de idade. As ruas de Londres eram esgotos abertos. O Thames era um esgoto aberto. Ratos corriam pela rua em plena luz do dia. A podridão, a imundícia, a corrupção era total. Não deixaram ele pregar na igreja do seu pai, então Wesley ficou de pé e pregou em cima, montado em cima dos túmulos que ficavam no cemitério ligado à igreja. Ele e George Whitefield iam para os campos e pregavam para os mineiros de carvão a caminho do trabalho pela manhã, e pregaram o Cristo crucificado, e muitos creram no Senhor. Muitos depositaram a sua fé, muitos ouviram o clarim: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, e eu saciarei a sua sede. Beba de mim. Inglaterra bebeu. Inglaterra bebeu. Mudaram as leis. O parlamento se tornou uma casa de pessoas piedosas, tementes a Deus. Por quê? Porque pessoas dobraram seu joelho no altar de Deus e entregaram suas vidas nas mãos de Deus. O que esta nação precisa é de um avivamento espiritual, de uma mudança de alma, porque a alma brasileira está perdida, está podre. O nosso problema é pecado. O problema do Brasil é o pecado. É o pecado não só nos corredores de poder, mas nos corredores das nossas casas. É o pecado que ocupa não somente os morros e as comunidades, mas é o pecado que ocupa as coberturas de frente para a praia.
É o pecado que financia o tráfico. É o pecado que financia os absurdos que acontecem nessa sociedade. A luxúria, a violência. Qualquer mudança nesta nação terá que começar entre pessoas que se dizem cristãs e que se acham ricas, mas são pobres. Que se acham piedosas, mas não são. Colocam a sua fé a serviço de bens de consumo. Querem um culto emocionante, arrepiante, querem uma igreja da moda e da hora, querem num lugar onde pessoas estão abarrotando o lugar, que nem parece mais como igreja, e onde pastores tentam andar na moda e falar a linguagem que as pessoas querem ouvir, quando de fato precisam ouvir a velha e comprovada fé dos nossos antepassados, que só Cristo salva e que nós somos não pessoas que precisam de afirmação e nos valorizar, nós somos pessoas que precisam entender que nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus somente. Quem tem sede, vem a mim. E chegar a Cristo, nós não chegamos a Cristo como consumidores ou clientes, mas como publicanos, como pecadores que batem no peito e dizem: tem misericórdia de mim, um pecador. Pois somente aquele que se humilha, este será exaltado. Quem entra se exaltando, quem entra dizendo: gostei dessa igreja, agora vou prestigiar esta igreja com a minha presença. O único que prestigia essa igreja é Deus. Ninguém aqui prestigia essa igreja. No momento que eu entro nessa igreja, essa igreja se torna a assembleia dos pecadores e publicanos, salvos pela graça, salvos pela graça. Nós temos que mudar o nosso modo de pensar, temos que virar a chave, mudar o nosso modo de pensar. Nós não somos clientes de uma prestadora de serviços espirituais. Nós somos fiéis. Nós somos miseráveis, comprados com o sangue do Cordeiro. Nós somos e continuamos sendo pessoas que precisam de salvação diária. Nós precisamos comprar colírio para os nossos olhos para enxergar, porque nós não nos enxergamos, não entendemos a real situação. Nós somos dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos de um novo mover do Espírito Santo. Precisamos do poder de Deus que quebra a dureza do nosso coração. Precisamos do óleo do Espírito que amolece o coração seco e frio. Precisamos do fogo de Deus que depura, assim como o cadinho que depura metais preciosos. No calor do fogo sobe a escória que é tirado. Nós precisamos do calor do Espírito aplicado às nossas vidas para tirar de nós aquilo que não presta.
todo aquele que crer nele, todo aquele que se achegar a Cristo, este será um conduíte de rios de água viva. Rios de água viva. As pessoas que falarem conosco dirão: eu quero o que ele tem, eu quero o que ela tem. Dizem que Benjamin Franklin não perdia uma mensagem do evangelista George Whitefield. E perguntaram: mas você crê no que ele prega? Ele disse: não, mas ele sim. Esse homem crê no que prega. Estamos transformando as pessoas ao nosso redor, as pessoas estão sendo desafiadas pela nossa presença, a nossa presença incomoda as trevas, ou estamos muito confortáveis, obrigado. Não deixamos a nossa fé interferir nos relacionamentos. Nós fomos domesticados pelo mundo, domesticados pelas trevas, domesticados pelo pecado. E não estamos incomodando, como também não estamos ajudando. A luz agride as trevas, a luz faz uma diferença. Nem todos querem esta água, nem todos querem saciar esta sede, pois não reconhecem a natureza da sede. Ocupam suas vidas tentando preencher aquele vazio com drogas, ou com prazer, ou com bens de consumo, ou com viagens, ou com entretenimento, assistindo horas e horas e horas e horas de televisão, achando que precisam mais uma série, mais um filme, mais alguma coisa para preencher o vazio, e não conseguem nem ficar sentados na sala sem ter alguma coisa ligada, ou rádio, ou TV, ou internet. Não conseguem ficar em silêncio. Por quê? Porque o silêncio os apavora, denuncia o verdadeiro vazio, denuncia a sede. Nossa alma está seca e precisamos da água que só Deus dá. A igreja precisa novamente rasgar o seu coração, ajoelhar-se e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e enche-me, enche-me. Se nós o fizermos, não há corrupção que aguentará uma igreja avivada. Não há. Pois fluirão rios de água viva do nosso íntimo. A solução é a igreja se converter, crer em Cristo, ter comunhão pelo seu Espírito, e então seremos sal e luz. Sal e luz. Oremos. Deus e Pai, Deus e Pai, de eternidade a eternidade, Tu és santo, soberano, luz, e não há sombra em Ti, não há impureza em Ti. Da abundância do amor de Deus, Pai, Filho e Espírito, criaste os céus e da terra.
com uma palavra: haja luz. Com uma palavra, separaste as águas da terra seca. Com uma palavra, criaste o firmamento. Milhões e bilhões e bilhões de bilhões de estrelas e planetas. Um universo tão vasto que desafia a imaginação até dos entendidos, dos cientistas. Mas desceste até este chão e do pó formaste o homem, soprando nas suas narinas e ele se tornou ser vivente. Mas rejeitou a tua glória, escolheu cultuar-se a si mesmo e mergulhou toda a sua descendência numa vida de escravidão e morte, numa vida miserável, de violência e imundícia. Se achando sábio, se fez tolo, e os seus pensamentos se tornaram escurecidos, seu raciocínio torpe, seu coração e mente voltados para o mal, e o homem se autodestrói, vez após vez, após vez, após vez, geração após geração após geração, deixando no seu rastro uma multidão de vítimas, de crianças feridas e machucadas que crescem para ferir e machucar. Escravizando o seu próximo. Mas Deus amou de tal maneira que mandou o seu Filho. Este que deixou o seu lugar na glória, se vestiu da nossa frágil humanidade. O céu celebrou, os anjos anunciaram aos pastores: nasceu o seu rei. São boas novas, boas novas. Lembramos hoje do dia em que ele bradou: venha a mim quem tiver sede. Quem tiver sede, beba de mim. Todo aquele que crê, do seu íntimo, do seu interior, fluirão rios de água viva. Oh Pai, dá-nos de beber novamente deste rio. Sacia nossa sede.
que um dia já bebemos esta fonte, mas temos procurado outras fontes, nos esquecemos. A verdadeira natureza desta sede que há em nós, este anseio, este vazio, que nos angustia. E como disse os salmistas, os homens dizem: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E minha alma se angustia. Mas hoje ouvimos a tua voz novamente. Ouvimos a batida na porta do nosso coração. Abra a porta. Entrarei e cearei contigo. Teremos comunhão novamente. Esta comunhão doce que um dia já tivemos, podemos ter de novo. Abra a porta, abra a porta. Entra, Senhor. Eu abro a porta assim. Limpa a minha vida. Enche-me do teu Espírito. Renova-me, Senhor. Renova. Oh Pai, derrama sobre nós do teu Espírito. Derrama do teu Espírito.